aguardando as 20 benditas horas. Enquanto, né, não chega o nosso horário, eu quero pedir 1000 perdões para vocês. Hoje a minha pressão está muito alta agora, mais pro finalzinho da tarde. Mas eu tô aqui, né? Tomei meu remédio, mas ela tá bastante alta. Então eu fico com um raciocínio meio embotado, meio dificultoso. Mas com fé, né? A gente segue adiante. Fiz a parte que eu tinha que fazer, que é exatamente tomar o meu remédio. E no mais, né? Ainda bem que é por live, porque se fosse ao vivo e a cores, hoje eu teria que declinar, infelizmente. Mas, então, não reparem, por favor, eu estou bastante lenta, né? Estou me sentindo um verdadeiro navio tombado. Mas não foi a pique ainda, tá conseguindo. Bom, já são 20 horas pelo meu, então vamos fazer a nossa prece, né, de abertura, solicitando aos bons espíritos que sempre nos amparam, que sempre estão conosco, nos intuindo, torcendo para que nós sempre possamos dar o que há de melhor em nós, para que nós possamos sempre, a cada dia das nossas vidas, acender a centelha divina que há em cada um e que ela possa se manter acesa, porque este é o propósito de Deus, nosso Pai amantíssimo, para todos nós. E que no dia de hoje nós possamos comungar do pão do Espírito e conhecer um pouco mais de tudo que há entre esses dois mundos, o material e o espiritual. Que assim seja. Então, vamos lá. A nossa conversa hoje é sobre os processos obsessivos em casas espíritas. Pode parecer estranho para algumas pessoas um tema como esse, mas não é, né? Quando eu for falar dessas questões todas dos processos obsessivos em casas espíritas, eu fatalmente vou me envolver neste rol, porque eu sou uma frequentadora de uma casa espírita. Mas antes da gente entrar direto no assunto, isso é síndrome de professora que um dia eu fui, e sempre você, né? Eu peguei a definição do que seja obsessão. Me permitam ler as duas, uma do dicionário, que se a gente for observar, ela não foge muito à regra daquilo que a gente imagina ser. O dicionário diz assim: preocupação com determinado pensamento que domina o espírito. Ou seja, ideia fixa. Não, comecei adiantadinha não, no meu já são 8h03. Mas enfim, eu entrei um pouco antes para eu entrar no equilíbrio, Vini. Eu tô com a pressão um pouco altinha, mas vamos lá. Então o dicionário diz que obsessão é ideia fixa. Você tá obcecado por aquela pessoa, quer dizer, você está com ideia fixa naquela pessoa. Já dentro do universo espírita, eu peguei a definição de obsessão no Evangelho, no capítulo 23, lá nas preces, que, aliás, poucos de nós temos o hábito de abrir e de utilizar essas preces em nosso favor. Então, se vocês me permitirem, diz o seguinte, lá na página 496, tá? Item 81 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é a prece pelos obsidiados. E aí, coloca-se, Kardec, né, juntamente com os espíritos, eles colocam uma definição. E aqui nós temos dados importantes,
Porque ao falar de obsessão, se refere a nós médiuns. Tá lá, a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a mais simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, né? Até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E segue mais, que aí é a parte que nos cabe nesse latifúndio. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. O que é obliterar? É apagar. Ela vai apagando aos poucos as nossas faculdades mediúnicas. E aí um pouquinho mais embaixo, diz assim, os espíritos maus pululam, né? Tá cheio, em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Aqui nós já temos uma ligação direta com a obsessão. Eu não estou entrando nem na esfera, aliás, eu até queria falar com o Vini, como o meu propósito é falar dos processos obsessivos nas casas espíritas, de que maneira nós tratamos, e focar um pouco para nós médiuns, para nós trabalhadores. Porque nós, muitas vezes, nos esquecemos, né, que nós estamos também, ou talvez até a nossa responsabilidade dentro do universo da obsessão seja muito maior. Exatamente por nós mantermos esse intercâmbio entre os dois planos, entre o material e o espiritual. Então está aqui a ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e como tal aceita. Eu diria, sem medo de errar, que os processos obsessivos, eles estão no mesmo patamar da nossa pandemia do corona. A diferença é que ela não existe uma contaminação de pessoa para pessoa, né? Só a título de curiosidade, vocês sabiam que no Código Internacional de Doenças, no CID, existe uma identificação para um tipo de obsessão? Está lá no CID 10, no item F44.3, estados de transe e de possessão. O que acontece, hoje não tanto, né? Mas durante muito tempo, os médiuns, por falta de estudo, por exatamente não se prepararem para o exercício, né? Porque a gente tem esse intercâmbio natural em nós, até porque a mediunidade, ela é uma escolha antes do nosso reencarne. Antes da gente voltar. Oi, Felipe. Antes da gente voltar, né, antes da gente reencarnar, nós optamos pela mediunidade não como privilégio, muito pelo contrário, mas como ferramenta evolutiva, de uma responsabilidade imensa. E a obsessão é um dos males mais graves e preocupantes, principalmente nesse momento em que nós vivemos, que é esse momento de transição planetária, né? Então, a gente vai entender um pouco mais se a gente for beber nas fontes do Livro dos Espíritos, na questão 459, quando Kardec pergunta assim, os espíritos influem nos nossos pensamentos e nos nossos atos? E a resposta que ele nos dá é contundente, muito mais do que possais imaginar. E ele diz que na maioria das vezes são eles que nos dirigem, que são os espíritos quem dirigem o nosso pensar e o nosso fazer. Não precisa se preocupar, nós temos os espíritos bons, né? Então, na mesma medida em que nós temos contato, não usei a palavra sintonia nem afinidade ainda, na medida em que nós temos contato com o mundo espiritual, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira sempre... Então, esse CID existe, só que é bom deixar claro o seguinte, se você está numa casa mediúnica, me reportando ao CID
né, do Código Internacional de Doenças, de Transe e Possessão. Se você está dentro de uma casa espírita, no centro espírita, seja ele umbanda, quimbanda, kardecista, misto, não importa, numa casa espírita, vamos usar essa terminologia, né? Ou numa casa espiritualista. E o que acontece? Você está ali com esse propósito de abrir esse intercâmbio, de se dispor a esse intercâmbio. Seja por psicofonia, né, que eles chamam de grosseiramente de mediunidade de incorporação, mas não se trata de uma incorporação, é psicofonia, a utilização do chakra laríngeo, né, enfim, ou qualquer outro tipo de manifestação. E então, eu estou ali com esse propósito. Agora, se isso acontece na rua ou em qualquer outro lugar, significa possessão. E eles entendem e reconhecem por espíritos. É interessante isso. É a medicina se aproximando mais da ciência espírita. Então, hoje nós vivemos... Gente, nós temos que nos preocupar muito com essas questões. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de transição planetária. Nós somos seres multimilenares. É claro que nós não estamos na nossa 10ª encarnação. Provavelmente, nós devemos estar na nossa, sei lá, 300ª. Né? As nossas idas e vindas são sucessivas. E isso, claro, tem a ver com as nossas faltas e com a nossa insistência em permanecermos da mesma maneira que aqui chegamos. Quando nós estamos no plano espiritual, prestes a reencarnar, nós prometemos mundos e fundos, inclusive mediunicamente falando. Quantos irmãos médiuns que dizem que não querem? Não, eu não quero mexer com isso, eu não quero responsabilidades, e acabam entrando e sendo analisados e julgados por esse CID, né? Muitos internados. Hoje não tanto, porque nós não temos mais hospitais manicomiais, né? Não existe mais depósito de pessoas com deficiência mental. Enfim, então, eu não vou entrar na profundidade que eu gostaria, acho até interessante que o Vini convide alguém para falar só sobre obsessão. O meu objetivo é, o que é a obsessão, né? A obsessão é quando eu, espírito encarnado, detalhe, eu posso obsediar, eu encarnada, posso obsediar outro encarnado. Como eu posso obsediar também um desencarnado. Então, o que é, né, a obsessão? Ela é uma ação persistente de um espírito sobre outro. E aí, essa persistência de um espírito sobre outro se dá em diversos níveis. Por exemplo, de desencarnado para encarnado. Quando a gente fala em processo obsessivo, automaticamente a gente já imagina de desencarnado para encarnados. Sim, isso sim, mas também existe o processo obsessivo de encarnado para desencarnado. Nós somos espíritos, todos. E de encarnado para encarnado também. Quantos pais não obsidiam seus filhos? Né? O que é o processo obsessivo? É aquela insistência. Só que no Evangelho, ele coloca espíritos maus, né? É a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Nesse caso, hoje, a gente já pode ir um pouco além. Não são só espíritos necessariamente maus, talvez até mal informados sobre essa condição. Então, o processo obsessivo é uma inteligência influenciando outra inteligência. Ok? Então, hoje, se a gente parar para pensar dentro desse processo de transformação planetária, se nós encarnados sabemos, no plano espiritual, isso já é notícia que corre solta e frouxa muito mais tempo. Eles sabem muito mais tempo, e pelo andar da carruagem lá de cima, eles sabem, ou lá de baixo, enfim, eles têm certeza que isso é um fato inexorável. Vai acontecer e que a divisão do joio e do trigo já está acontecendo. Então pense você, nós não fomos santinhos e nem bonzinhos nas nossas vidas passadas. Se fôssemos,
A gente melhorou, a gente caminhou. Eu não tenho dúvida quanto a isso, não. O fato da gente ser espírita hoje, não ser espírita, eu vou mudar o meu discurso. O fato de nós buscarmos uma religiosidade, uma religião, o fato da gente estudar a doutrina espírita, no nosso caso, e de conhecer um pouco mais sobre as máximas crísticas, né, que é o nosso padrão de comportamento universal, independentemente de qual religião nós tenhamos. Então, nós caminhamos um pouco mais. Nós já nos convencemos disso. Podemos não estar convertidos ainda, mas estamos convencidos disso. Pois bem, lá no plano espiritual, eles percebem a nossa tentativa de melhorar, né? A nossa tentativa não significa que nós estejamos melhorando. E este simples tentar já sinaliza para eles uma possibilidade de afastamento. Então, o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar chegar perto e a inteligência influenciando outra. Eu não quero que você... eles não querem perder o contato conosco, né? Se eles vão migrar para um outro planeta, eles provavelmente querem levar e arrastar a maioria que eles puderem, principalmente dos desafetos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre casas espíritas, né? Eu acho que ficou claro um pouquinho, em função do nosso tempo, né? O que seja um processo obsessivo. São inteligências. Eu conheço, eu costumo brincar que durante muito tempo o Roberto Carlos obsediou a Maria Rita. Vocês lembram daquela esposa jovem do Roberto Carlos que desencarnou jovem? Era Maria Rita o tempo todo, ele só pensava nela. Isso é um processo obsessivo. É uma inteligência influenciando outra todas as vezes, né? Que a gente impede, que a gente pensa, que a gente chama e tal. É um processo obsessivo. Que se dá erradamente quem pensa que é só de lá para cá, né? Eu posso obsediar alguém. A gente observa muito isso às vezes na família, né? Depende muito do que eu queira fazer, do meu processo de influenciação. É óbvio que a obsessão de desencarnados para encarnados, ela varia, né? Ela tem a fascinação, ela tem a possessão, a obsessão simples. Mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero falar um pouco mais como é que isso acontece dentro do universo das casas espíritas. O que é uma casa espírita? Aí, Sandra, essa vai para você. De onde vocês acham que vem essa formação, essa noção, esse agrupamento? O que a gente faz numa casa espírita? Onde é que nós fomos beber? De onde vem a nossa inspiração para a criação das casas espíritas? Alguém saberia? O negócio é que nós temos delay, né? Não vai dar tempo, provavelmente, de vocês responderem. Mas as casas espíritas, elas surgem com os primeiros seguidores de Jesus, os apóstolos e os discípulos, né? Que eles tinham como tarefa, que se vocês observarem, é basicamente o que nós espíritas fazemos, que é pregar o evangelho, curar os enfermos pela imposição de mãos, que é fluidoterapia, né? Aquela coisa toda. E afastar espíritos perturbadores, né? Então, os cristãos, e eles se reuniam em que eles chamavam de Casa do Caminho. Tanto que lá em Minas, se não me engano, em Juiz de Fora, tem um centro espírita que se chama Casa do Caminho. Por isso que a casa do Divaldo se chama Mansão do Caminho. Inspirados na Casa do Caminho, que era um modesto barracão de chão batido, onde os cristãos, né, primitivos se reuniam, são os apóstolos e os discípulos de Jesus, se reuniam à Casa do Caminho de Pedro, exatamente, para fazer, né, praticar a caridade, fazer o que Jesus fazia, que é o que nós fazemos. Se a gente parar para perceber, é o que nós fazemos hoje nas casas espíritas, né? E
o nosso centro se parecem muito com a casa do caminho. Agora, a questão é, o que leva alguém, vamos lembrar de nós, ninguém, com exceção daqueles que nasceram em berço espírita, o que levou você, que está me ouvindo agora, o que leva alguém a buscar uma casa espírita? Nós temos dois caminhos possíveis, por amor ou pela dor. O amor, por amor a Jesus, por amor à doutrina. E pela dor, processo obsessivo. Porque os processos obsessivos, dependendo do grau de obsessão, ele atinge o corpo físico. Às vezes, a simples proximidade de um irmão menos feliz, eu não gosto muito da palavra obsessor, porque muitos com os quais nós lidamos são sofredores mesmo, né? São irmãos menos felizes, enfim. Então, mas a dor que nos leva a buscar uma casa espírita, então, a sede de conhecimento é pelo amor à doutrina, por amor ao conhecimento crístico, né? Entra na esfera do amor. E pela dor, normalmente são processos obsessivos. E o interessante é que nem todo mundo que chega pelas portas da obsessão às casas espíritas, eles permanecem. Até porque nós não temos, a doutrina espírita, ela é muito interessante, diferenciada nesse aspecto. Nós fazemos o que Jesus fazia, respeitando as devidas proporções, tá? Nós seguimos um pouco os trâmites da casa do caminho, ou da casa do caminho de Pedro, que é onde tudo começa. Cura, né? Desobsessão, que é o afastamento de espíritos, né? E também o evangelho, pregar o evangelho. Porque a gente achava que os cristãos do início, eles só pregavam o evangelho. Não. Com a crucificação de Jesus, eles fizeram aquilo que eles aprenderam e que Jesus nos ensinou. Ensinou para eles e chega até os nossos dias, né? Então nós temos ali a mediunidade. No mesmo patamar. Uma vez me perguntaram assim, eu até acho que escrevi um capítulo sobre isso, sobre somos todos médiuns. Para alguns, a mediunidade é ostensiva. Médiuns todos somos. Se a gente for parar para pensar na pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que diz que todos, na pergunta 459, quando Kardec pergunta a nossa relação com os espíritos, ele diz muito mais do que a gente imagina e que eles nos governam muito mais do que nós imaginamos. Então, se isso acontece, é porque esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio é possível. Todos nós temos mediunidade. Alguns têm essa mediunidade aflorada ou ostensiva. Nós temos que nos preparar, porque senão essa ferramenta enferruja, né? Nós temos que preparar a nossa ferramenta. Eu estou tentando chegar onde eu quero por conta da quantidade de obsessores, e aí eu já estou falando de obsessores, não só de sofredores. Eu estou sendo muito específico e pontual. Quando nós falamos em mediunidade, o que é o médium? O médium é intermediário entre o plano espiritual e o plano material, né? E a mediunidade é esta ferramenta bendita que nós escolhemos. Agora, dentro da vida espírita, nós temos uma trilogia e que todo médium tem que seguir, que é aprender, ensinar e assistir. Eu vou repetir a trilogia da vida espírita. A partir do momento que eu, médium, se todos somos médiuns, vamos colocar
todos nós que adotamos ou abraçamos a doutrina espírita, temos que entender como funciona essa trilogia da vida espírita, que é aprender, que é ensinar e que é assistir. E essa assistência, eu vou falar de um por um. O aprender. Instruí-vos. Tá lá. Espíritas, instruí-vos. Mediunidade é uma ferramenta que e aí agora eu vou focar do universo mediúnico com relação aos processos obsessivos. Eu sou médium. Eu sou uma antena parabólica, eu estou com os meus canais abertos. Médium ostensiva, vamos colocar nesse patamar, né? Até porque a mediunidade ela é física, nós temos uma glândula endócrina chamada pineal, que é a glândula da mediunidade. A minha preocupação, a partir de agora, do que eu vou falar, o meu foco é muito conosco médiuns. E eu não fico intranquila em falar sobre isso, porque todos somos. Então, nós todos somos influenciados por esse universo e influenciamos o universo espiritual também. Aí reside a nossa maior responsabilidade. Missão dos professores. Porque o médium, nós temos que aprender a conhecer. Conhecer é obrigatório. Quais são as obras obrigatórias para todos os médiuns? Minimamente. Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Minimamente. Infelizmente, nós temos irmãos que se percebem médiuns, mediunidade ostensiva, são tratados nas nossas casas espíritas e absorvidos com muito amor e carinho, que entra na parte da assistência, né? São assistidos tanto material quanto espiritualmente. E aí eles se identificam e resolvem ficar. E todas as casas espíritas, elas abraçam esses irmãos. Porém, é compromisso individual de cada médium e dos dirigentes espíritas garantirem que estas obras minimamente sejam estudadas para o exercício mediúnico. Laine, o que você chama de exercício mediúnico? Vamos lá, o que faz uma casa espírita? Por exemplo, a casa que eu frequento, o Mário Correia, não trabalha com cura, mas o CEAL trabalha. Então, tudo que envolva a mediunidade de cura, mas principalmente Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Ali vocês terão minimamente informações necessárias. Para quê? Para que você não seja vítima de processos obsessivos, para que você não seja um avião Boeing 777, 747, sei lá a denominação, sem piloto. Né? E a cada momento você corre o risco de você cair, de você despencar por conta de falta de estudo. Por isto você tem que aprender. E o autoconhecimento é um outro aspecto extremamente importante. E por conseguinte a reforma. Eu vou falar desses 3 itens e depois eu vou contar uma experiência. São 8h30 já, Vini. Eu posso continuar um pouco mais? Bom, vou continuar então. Beleza. Então, minimamente, mas aí eu ouço muitas vezes médiuns falarem assim, mas o centro que eu frequento, a casa que eu frequento, não oferece grupos de estudos. Gente, eu sou favorável a grupos de estudos. Porque ali você sai da miopia, da monovisão, né? Isso aí já é coisa da professora pensando. Então, quando você faz um grupo de estudos, lá no Mário Correia nós estudamos as obras do André Luiz. Mas, né? Como o grupo mediúnico é um grupo antigo,
nós precisamos oxigenar, e isso é outra história com o tempo. Mas cada casa espírita, quando vai abrir espaço, por exemplo, a Magna é neófita, né, Magna? Magna é neófita, ela entrou agora, foi para ser tratada, percebeu-se que o processo dela era obsessivo, não era um problema físico, era oriundo da mediunidade ostensiva, não trabalhada, não entendida, e principalmente pelo comportamento dela. Né? Então, o que acontece? Vem cá, você quer ficar conosco? Então, você vai ter que entender o que acontece com você. Uma coisa é a nossa parte de assistência. Isso faz parte da casa espírita. Nós ensinamos, nós falamos. O médium tem que ter disciplina. Emmanuel, 3 coisas o Chico precisaria: disciplina, disciplina, disciplina. Né? Com certeza. Então, o que você precisa? Estudar. Mas não se acomode. Se a casa espírita não faculta, não oferece, meu Deus, nós temos tecnologias. Vamos montar grupos de estudos pelo WhatsApp, pelo FaceTime, por onde vocês quiserem. É possível. Vamos pegar um companheiro que tem um pouco de conhecimento a mais. Né? Eu acho que depende muito da prontidão do médium também. Eu acho que isso é ponto pacífico, né? Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns é extremamente importante. Que é o estudo da doutrina, é obrigatório. Como que você quer e de que maneira você vai participar mediunicamente de uma casa espírita? As reuniões mediúnicas, caso elas tenham, não são todas as casas, algumas não fazem mais reuniões mediúnicas, ou cura, e a fluidoterapia, ou passe. Fluido magnético, enfim, gente, deu um nó na língua, não adianta, a pressão subiu. Fluido, né? Energia magnética, passe. Então, qualquer que seja onde você vai oferecer os seus trabalhos, ou psicografia, não importa, você tem que saber. Eu sou de psicofonia, eu trabalho que... Ok. Então, vai estudar antes de você ir para o trabalho. Ou você conhece algum engenheiro que sai por aí construindo pontes sem ter curso de engenharia. Não concordo, e aí é uma opinião minha, o CEAL me perdoe se eu estou dizendo isso na página de vocês, né, no Face do CEAL, mas eu assumo a responsabilidade do que eu vou dizer agora. Eu não concordo com os estudos sistematizados da doutrina espírita da federação, das federações que demoram de 5 a 10 anos. Eu acho que não há necessidade de um tempo tão extenso de estudos. Para você tirar um mestrado e um doutorado, 4 anos de graduação e mais 2 anos, em 6 anos você é mestre. Então eu acho que, e com estudos profundos e pesquisas e tudo mais, eu acho que o desenvolvimento mediúnico ele é estudo e trabalho. E nós estamos precisando de trabalhadores. Façamos, então, concomitantemente, estudo e trabalho. Mas esse 6 anos, 10 anos, para você participar de uma reunião mediúnica, eu acho que é judiar do pobre do médium, né? E muitos médios desanimam. Essa é a minha opinião. Aí vem a parte de ensinar, né? A parte de ensinar, ela está muito no rol do que nós estamos fazendo aqui agora. Palestras, a publicação de livros. O nosso irmão Felipe é um exímio escritor que já nos brindou com uma obra e tem outra aí saindo do forno. Outros tantos, né? Tanto que nós nos instruímos por intermédio dos livros. O que Kardec fez foi codificar o Pentateuco. Então, se não fosse pelos livros, nós não teríamos, né, acesso ao conhecimento.
Mas à medida em que nós temos acesso, nós temos que ir. E a parte de assistência espiritual e material. Agora eu vou chegar num ponto muito delicado, que é do processo obsessivo de nós médiuns. Muitos de nós buscou uma casa espírita, ou por amor, conforme eu disse. Pois é, nem 8 nem 80. Mas essa é a minha opinião. Então, muitos de nós médiuns procuramos uma casa espírita por estarmos com a nossa mediunidade desalinhada, termos uma mediunidade ostensiva e não conhecermos absolutamente nada. Então vamos estudar. E aí você é atendido e acaba ficando na casa espírita. Pois bem, digamos que você tenha estudado e que você esteja participando já ou da reunião mediúnica, que é onde a gente tem contato com os desencarnados, mas lembrando uma coisa, não importa qual é a frente de trabalho que você haja, seja no caso do CEAL, vamos pegar o CEAL como exemplo, cura, dando a ficha, não importa qual seja a frente do seu trabalho mediúnico, porque, gente, mediunidade é o exercício da caridade, ponto. Eu vou trabalhar de acordo com o meu potencial medianímico. Agora, eu posso ter intuição, psicografia. Hoje, nós temos uma necessidade monstruosa de médios de sustentação, que não tem a mediunidade tão ostensiva assim, né? De psicofonia, psicografia, de diálogo com desencarnados, ou com atendimento fraterno para encarnados, ou palestrante. Então as pessoas acham que elas não têm serventia. Não existe isso. Não existe isso. O que eu quero tocar agora com vocês, ainda dá um tempinho, é sobre o que eu chamo de nossos plugs ou tomadas de obsessão. Né? De que maneira os nossos irmãos desafetos nossos do passado, ou mesmo do presente, viu? Nem tudo é só do passado, não. Muita coisa é dessa mesmo. É pelo nosso instinto de sobrevivência. Como assim, Laine? De que maneira o meu instinto de sobrevivência pode abrir portas para a obsessão? Pelo medo. O medo, que é um sentimento que evita que nós cometamos loucuras, que nós nos matemos, ou que façamos coisas, que nós extrapolemos, né, as nossas possibilidades, que a gente tenha uma vida louca, o medo por instinto de sobrevivência. E o medo, é o plug. Porque se a gente for parar para pensar quais são os sentimentos derivados do medo. Ciúme. Medo de perder. Não é? E aí nós ficaríamos. O medo, se nós observarmos bem, ele está por trás de todos os processos obsessivos. E eu estou falando de médium para médium. Laine, eu não sou médium. Todos somos. Mediunidade pode ser ostensiva ou não, mas todos somos. Esse intercâmbio, esta influência do plano espiritual no plano material e ao contrário, e de encarnado para encarnado, também acontece. Nós não somos obsediados e obsediamos só dentro de uma casa espírita, não. Agora, eu quero falar sobre saúde mediúnica. O que a gente tem observado? Eu vou contar 2 histórias. Se eu tiver tempo, eu acho que eu tenho. E justo hoje que a minha pressão está alta, né? Eu falei que esse assunto era vasto, mas vamos lá. 2 histórias. E eu prometo que eu vou encerrar. Prometo que eu vou encerrar. Uma delas é que eu, como dialogadora, alguns usam a expressão doutrinador, esclarecedor. Eu prefiro esclarecedor, né? Ou dialogador. Eu dialogo com desencarnados. E eu trabalhava numa casa que nem existe mais. Não vou mencionar o nome.
E estava eu dialogando com o irmão. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Eu quero que vocês entendam a importância do autoconhecimento, da reforma íntima dos médiuns. A gente precisa se preocupar com isso, porque nós servimos de exemplo. Nós somos observados não só pelos nossos irmãos desencarnados, por todos aqueles que vão às casas espíritas, né? Se vocês que já são espíritas, que já têm um conhecimento, muitos, não estou dizendo vocês, Magna, Vini, Sandra, Valdete, que eu vi que está por aí também, vocês não veem a nós como, Felipe, mas a gente tem o hábito de render homenagens aos palestrantes espíritas, porque eles nos levam o conhecimento, e o conhecimento é sempre sedutor, né? O conhecimento nos seduz, no bom sentido. Mas não significa, minhas costas, não significa que sejamos assim. Então, eu vou... O medo, conforme eu falava, tem a ver com vaidade, com egoísmo, com todos os sentimentos inferiores que são portas de entrada, né? Ou tomadas onde nós nos plugamos aos nossos irmãos menos felizes. Não existe processo obsessivo sem a minha permissão. Mas como assim? Quem é que quer ser obsediado? Não quer? Transforme-se. Mude-se. Melhore-se. Nós temos que ter saúde mediúnica. E eu vou contar a história. Eu estava dialogando com um médium de psicofonia, deu, né, a passagem a esse irmão. Ele olhou para mim. Isso deve ter o quê? Uns 30 anos. 20 e tantos anos. Eu já era espírita há uns 15. Aí ele olhou para mim e falou assim... Foi mais ou menos assim, sabe? E escuro, né? A gente não percebe muito. E eu vi que ele não estava falando. Aí eu tentei manter um diálogo. Vou encurtar o assunto. Ele virou para mim e falou assim: quem que você pensa que você é? Para falar alguma coisa para mim. Normalmente, a nossa tendência é reagir, né? Ou posar de bonzinho. E na hora, eu tenho a mediunidade, não tenho clara audiência, mas eu tenho intuição e escuto, né? E aí, a seguinte instrução: seja sincera e amorosa, só isso. E eu falei assim: olha, meu irmão, realmente, eu me pergunto isso todos os dias. A única coisa que eu sei é que eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Aqui eles me receberam, me ajudaram. E eu tô tentando dividir com você o que eu recebi aqui. Mas você sinta-se à vontade para aceitar ou não. Ele me olhou, falou: a sua conversa mole é diferente dos demais. Quer dizer, e aí o papo rolou, né? Vamos lá ver o que o Belo está dizendo aqui. Os espiritistas estão evitando o termo doutrinador, pois não é a missão na reunião mediúnica, ou de desobsessão doutrinarmos ninguém. Não devemos impor nenhuma doutrina, nenhum espírito. Não, e não é só isso. Você está ali para aliviar dores e para mostrar Jesus, para mostrar os caminhos de amor da reforma. Gente, é a mesma coisa. O fato de você estar desencarnado, desencapado do seu corpinho de carne, não te faz santo, não te faz uma pessoa melhor nem pior. Você segue sendo igual. Você segue sendo igual. Então, essa experiência me mostrou o quê? Que nós somos observados, sim, tanto por encarnados quanto por desencarnados. Quantos irmãos
eu não vou nem... Eu conheço vários que deixaram de frequentar igrejas, não só centros espíritas, igrejas, centros espíritas, por conta de outros irmãos. Ou por conta do padre, ou por conta... Quer dizer, nós observamos uns aos outros e nos esquecemos do principal, que é nosso autoconhecimento, a nossa reforma íntima. E que nós atraímos os nossos desafetos pelo nosso medo, pelo nosso instinto de sobrevivência, mas pela manutenção dos nossos comportamentos de outrora. Eles nos acham, e muitas vezes somos nós que os atraímos, por repetirmos as mesmas atitudes de outrora. Então, eu acho que... E a outra história é a seguinte. Isso é uma historinha, tá, gente? Tá me dando um pouco de falta de ar, mas isso é da pressão. Mas ela já deu uma baixada que a dor na nuca já passou. Me perdoem as expressões que eu vou utilizar, entendam-na. Porque o diabo é uma metáfora, a gente sabe disso, né? Mas enfim, vem lá da Grécia, né? De gênio, aquela coisa toda. Mas enfim, o diabo mor, chefe, fez uma reunião com todos os seus súditos e disse: eu quero acabar com as casas espíritas. Quais são as ideias? E cada um foi falando. Eles faziam nada, dava certo. Até que ele já estava de bagos plenos, né? De saco cheio, a paciência esgotada. Falou assim, ó, quem der ideia ruim vai ser castigado. Aí todo mundo quieto. Ideias. Nisso, um diabinho magro, mirradinho lá no fundo, levantou a mão. Eu consigo. Todo mundo, né? Aquela coisa, todo mundo olhou para ele. Aí o Big Boss falou assim, não vou nem perguntar como. Quanto tempo você precisa? Ele falou assim, pode ser só uma como exemplo? Ele falou, pode. Nós vamos te dar a mais difícil de todas. O povo lá vive rezando, o povo lá acredita em... Nem vou falar o nome dele, mas você sabe, o Cordeiro, enfim. Ele disse, pode ser essa. O senhor passa o endereço? Passou. Quanto tempo eu tenho? Vou te dar 3 dias. Eu falei, é pouco? Tudo bem, 5? Tá bom. 5 dias depois, volta ele vitorioso, carregado para cima. E aí, perguntaram, como você conseguiu? Nós estamos há décadas tentando fechar. Fiz muita coisa, não. Olhei lá no povo que frequenta, aqueles trabalhadores, escolhi o mais vaidoso deles e sentei do lado dele os 5 dias falando, você é o melhor de todos, você tem que ocupar o lugar do chefe. E falava para o chefe, ele quer ocupar o seu lugar, ou seja, a vaidade. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo que nós fazemos é uma coisa que eu admiro muito em Kardec. Ele dizia, e no próprio Chico, né? Chico dizia assim, não sou eu, são os espíritos que escrevem. E nós somos instrumentos. Sejamos bons instrumentos. A nossa saúde mediúnica, ela está ligada ao conhecimento, ao autoconhecimento, à reforma íntima, mas também uma boa dose de disciplina, renúncia e abnegação. Eu vou encerrar lendo, se vocês me permitirem, do livro Emmanuel, aquele livrinho verde, deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Capítulo 11, Mensagem aos Médiuns. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler só os subtítulos e vou ler a mensagem final. Diz, vigiar para vencer. Quem são os médiuns na sua generalidade?
as oportunidades de sofrimento, necessidade de exemplificação, que era o que eu acabava de dizer para vocês. Eu vou ler só o finalzinho desse aqui e vou ler a mensagem final. Não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, sim como bendita possibilidade de reparar seus erros de antanho, quer dizer, de antes, submetendo-se dessa forma com humildade aos alvitres e conselhos da verdade, cujo ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada que se nos dirige, mas que se encontra igualmente numa provação, que, humilhando, esclarece ao mesmo tempo o espírito, enchendo-lhe o íntimo com as claridades da experiência. Então, sejamos humildes para aprender. Tenhamos humildade. O autoconhecimento vai poupar você do que nós chamamos de ser vítima de espíritos zombeteiros, ou passar por um processo de fascinação, ou por mistificação. A nossa vaidade, você consegue deixar a vaidade um pouco de lado quando você entende que você nada mais é do que um mero lápis. Por que isso, Laine? Porque alguém lá de cima vai escrever. Nós somos o lápis. Porque as ideias, as curas, as intuições vêm deles. Então nós somos mecânicos. Nós somos mecânicos. E aí vem o problema das mistificações. Leiam esse livro que é fantástico. Eu vou ler só, prometo ser bem sucinta. Apelo aos médiuns. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia e tino militares. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas, e enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, através da virtude e do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Portanto, meus amigos, meus irmãos de lida, vamos nos reformar. E vamos ver a mediunidade como uma oportunidade bendita. Seja dando palestra, seja aplicando um passe. Não se veja como você não promove nada, quem cura é Deus e a fé daquele que buscou por você. Vamos nos autoconhecer, vamos exercitar o auto-amor, porque assim a reforma íntima vem como uma consequência natural. Se nós nos lembrarmos da nossa responsabilidade de exemplo, que foi uma das coisas que eu utilizei para um dos meus desafetos, que eu tive a oportunidade de dialogar há uns 20 e tantos anos atrás também, eu disse para ele, se eu pude, e se eu aceitei, e se eu estou aqui, você também pode. E eu digo mesmo para vocês, todos nós podemos. A reforma íntima, vou repetir só a saúde mediúnica, conhecimento, autoconhecimento, reforma íntima, disciplina, renúncia e abnegação. Com essas ferramentas, nós retornaremos à nossa pátria espiritual como completistas. Gratidão a todos vocês. Vou fazer a prece de encerramento. Deus, Pai de misericórdia,
Jesus, mestre querido e divino pastor, meigo Rabi da Galileia, só temos a agradecer por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. E eu, em especial, agradeço pela oportunidade de trabalho e que eu possa, durante todos os dias, sempre vencer um pouco mais do homem velho que ainda existe em mim e que o novo venha pautado nos vossos exemplos, que o amor seja o combustível da minha vida. Que assim seja. Gratidão.